E vamos nessa! Fala, galera! Faça uma excepcional noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma Terça Mamed House. Tamo junto! Ó, galera da Bahia, você que vai chegando aí, meu, já manda de onde você vem nos prestigiar. É sempre um prazer receber gente do país inteiro para as nossas lives. Já tava com saudade mais uma vez de estar junto aqui com vocês. E vamos nessa! Ó, a galera de Manaus, Brasília, meu querido Bruno. Galera do RT 10.0, já escreve aí, eu sou RT 10.0, tamo junto. Nosso querido Manuel acabou de adquirir um selo nosso, valeu meu querido, tamo junto. Grande Carlos, interior de São Paulo, Salvador. Galera da Bahia sempre aqui junto com a gente. Rio Grande do Sul, Taquari. A turma do RT 10.0, Lençóis Paulista. Fala, meu querido Marcos. É um prazer ter todos vocês aqui sempre com a gente. Essa semana tem uma aula especial aí com a galera do RT 10.0. Vai rolar um conteúdo massa. Vamos junto, Paraná, Apucarana. Fala, grande Giovanni. Galera de Curitiba também. Galera de Curitiba, meu, sempre presente. É um prazer ter vocês aqui. Nosso querido Rodrigão. Moisés, grande Flávio. Vamos colocar fogo hoje nessa live aqui, já se prepara. Foz do Iguaçu. Hoje vai rolar muito conteúdo, meu amigo, muito. Ó o Triângulo Mineiro aí de Araguari. Minha metade é dessa região. Vamos junto. Ó o grande Jonas, Itapecerica da Serra. Volta e meia, nós estamos por aí, hein? São Roque, ó o Andrezão. O Andrezão acabou de sair, já tá na live, meu. Putz. Bom, galera, hoje eu escolhi para falar sobre aquele assuntinho que volta e meia ronda aí os nossos Hercules. E muita gente com dúvida, muita gente sem entender nada. Porque até onde eu tive a capacidade de entender, isso foi jogado de qualquer maneira e as pessoas acabam se perdendo. Principalmente porque falta muito conteúdo, falta muita informação para orientar vocês e para que a gente possa entender um pouco mais disso aí. Ó, galera do Espírito Santo aí junto com a gente. Muita gente de diversas localidades do Brasil. É um prazer, pessoal, sempre estar aqui com vocês. É incrível como tem gente que se dedica e passa a entender e ter propriedade em uma série de questões dentro desse universo. Isso faz todo sentido se você quer viver de forma plena. A razão de ter esses carros. Ter esses carros só faz sentido se você puder usufruir. Tem gente que acha que viver ali aquele dilema, aquela dor, aquela dificuldade faz parte. Bom, na minha concepção, eu já vivo essas questões no trabalho, em outras situações. Eu tenho meu Volkswagen, é para usufruir, para divertir, para curtir. Então, nada disso, dessa dor de cabeça, dessa dificuldade, faz sentido para mim, a não ser em outros momentos. E aqui, dentro dessa realidade, não. Aqui nós estamos com outros objetivos. A nossa maneira de enxergar o universo do Volkswagen R é outra, e se você está aqui junto com a gente,
se prepara porque nós vamos te fazer viver cada um desses momentos. Então é com muito prazer que hoje eu vou tratar sobre esses assuntos e todos nós vamos discutir isso para que fique claro de uma vez por todas as razões pelas quais você deve tratar a regulagem de válvulas do seu motor. Não só a regulagem de válvulas. Por que utilizar óleo com zinco? Eu trouxe um material aí que tecnicamente vai dar uma abordagem sensacional para esse assunto, para que você possa entender melhor a razão da gente defender isso aí. E não só isso, como todas as melhorias. O motor a ar, ele saiu dos seus 25 HP, dos seus 25 cavalos, e foi até a versão 2.0. Os motores planos da linha Type 4 são 2.0. Então nós tivemos aí uma transição gigantesca de cilindrada e obviamente de evoluções. Todas essas evoluções, elas ditaram melhorias, questões das quais, se você observa hoje para estar realmente lidando com o seu carro, você vai ter muito mais resultado. Entenda, o próprio fabricante adotou isso ao longo da evolução dele. Então nada mais sensato do que a gente está sempre debatendo esses assuntos e levantando eles para trazer para você aí a melhor alternativa no trabalho, no uso do seu Volkswagen a ar. Perfeito, galera? Então vamos nessa, vamos começar firme. Eu vou desabilitar os comentários por alguns minutos. Eu vou quero tratar primeiro aqui com vocês questões particulares que sem elas, entenda, nada do que nós vamos falar hoje faz sentido. Então, se o assunto é regulagem de válvulas, primeira coisa que nós temos que falar é sobre o comando de válvulas. Do que se trata o comando de válvulas? Eu vou entrar em questões bem básicas para que todos possam ter a compreensão lógica inicial e a gente partir para assuntos mais profundos para que realmente ninguém fique de fora de toda essa base de conhecimento que nós vamos tratar hoje. Então já se prepara aí. O primeiro ponto de análise de tudo que nós vamos tratar é o comando. O comando de válvulas, ele está para o motor como uma peça fundamental, crucial no desenvolvimento, no ganho de potência que esse motor vai ter. Então o comando de válvulas, ele é justamente a peça que determina a entrada de matéria para dentro do motor, para realizar a combustão e a saída do resultado dessa combustão. Então é ele quem vai determinar isso através de uma sequência sincronizada com o virabrequim para que tudo isso ocorra de forma pontual e sempre gere o máximo de potência de retorno para o motor. Então o ponto inicial é o comando. Eu vou mostrar para vocês aqui um comando de válvulas. Esse é um comando de válvulas. Ó, o comando de válvulas, ele é composto. Aqui, esse comando, não sei se vocês vão conseguir perceber, porque eu acho que a câmera está invertida, mas ele é um FK8. Eu vou falar muito hoje sobre a linha Engley. A linha Engley é uma linha americana destinada. Ela fabrica comandos diversos para N marcas, mas é uma das melhores marcas hoje de trabalho para a linha Volkswagen a ar. Então eu vou falar muito sobre a linha Engley. Esse é um FK8, comando que eu gosto muito de utilizar. E o comando, ele é composto do quê? Bom, aqui na base vai uma engrenagem. Eu vou mostrar para vocês depois outro comando com a engrenagem no padrão original, que ela é helicoidal. Nós temos o padrão helicoidal e o padrão dente reto. Existem diferenças das quais você precisa entender para poder utilizar esses dois modelos, mas eu vou deixar claro a razão de cada um. Então nós temos aqui 3 mancais. Esses são os mancais de trabalho do comando. Eu tenho esse mancal, essa parte lisa, bem espelhada, é justamente os mancais onde ele trabalha. Então dentro do bloco, ele vai apoiado em bronzinas que revestem essas regiões. Então tem 1, 2, 3 mancais de trabalho. E tenho 4 ressaltos de operação. Esses ressaltos, eles operam a abertura das válvulas lá nos cabeçotes. Eles operam, vou mostrar para vocês em detalhes através do que eles operam, mas eles operam através dessas regiões. Observem que a coloração delas é diferente dessa região
aonde o mancal trabalha. Por que razão? Ela é diferente, não é à toa. Existe uma cimentação aqui própria, porque ele vai trabalhar de forma muito árdua. Ele vai ser submetido a uma série de esforços que ele precisa realmente estar adequado para não fundir o seu motor, para você não ter problemas, para não haver um desgaste prematuro dessa peça. Então, esses cames, a parte interna, eu tenho 2 cames internos. Esses internos, eles são a admissão, o sistema de admissão do motor. E os 2 externos são a parte de exaustão do motor. Então, eles são dedicados. Cada um deles exerce uma função determinada para uma etapa do motor. Cada um deles exerce uma função para um lado e para o outro do motor. Ou seja, esse came, que é o primeiro da exaustão, ele vai exercer a exaustão do cilindro número 1 e do número 3. E esse aqui vai exercer a admissão do cilindro número 1 e número 3. O interno, a admissão do cilindro número 2 e número 4. E o último, a exaustão do cilindro número 2 e número 4. Então, ele vai operar a abertura tanto de um lado do motor quanto do outro. Justamente porque o motor a ar ele é um motor boxer. Então, eu tenho dividido os lados do motor. O lado do cilindro 1 e 2 e o lado do cilindro 3 e 4. Então, ele vai operar tanto a abertura de válvula de um lado quanto do outro. Sempre nos mesmos cilindros. Então, esse é o nosso comando de válvulas. Essa é a principal peça que determina isso. Bom, essa peça ela é composta, como eu disse, dos cames. Aqui eu tenho os ressaltos. Esses ressaltos aqui são exatamente as partes principais que determinam tempo de abertura, duração de abertura das válvulas. Eu vou explicar isso tecnicamente, a gente vai para o flip chart, eu vou explicar em detalhes para vocês como funciona cada uma delas. Esse comando em particular, eu vou mostrar a tabela de graduação dele, que é justamente o fabricante determinando o que tem que ser. Ou seja, desde o começo, galera, do que vocês irão ouvir aqui, tudo tem embasamento científico. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu suponho. É o que o fabricante dessa peça determinou quando ele projetou ela. Então, a gente vai obedecer tudo isso porque justamente essas questões elas são bem trabalhadas, elas são bem determinadas e eu vou mostrar em detalhes. Vocês vão ver tecnicamente todas essas informações para que vocês entendam a razão do que a gente trabalha, de folga, de acerto. Todas essas chaves começam aqui. A preparação do seu motor, mesmo que seja um motor original. Entenda, a própria Volkswagen ela construiu uma base técnica para colocar esses motores no mercado. Lá atrás, recentemente, eu até lendo sobre a criação do Volkswagen, o Hitler exigiu documentação técnica que comprovasse todas as questões relacionadas a esse motor. A eficiência, a capacidade que aquele motor tinha, o porquê, a durabilidade, tudo isso foi transcrito e foi determinado através de longos testes. Então, assim, não foi nada que caiu de paraquedas no universo para dar o resultado que tecnicamente deu. Então, essas questões elas são muito bem trabalhadas pelo próprio fabricante e hoje, na área de performance, na área de desenvolvimento, nós temos detalhes muito importantes quando você vai trabalhar a customização, quando você vai trabalhar qualquer tipo de modificação do seu motor. Então, isso vai ficar muito bem claro. Vou deixar isso claramente exemplificado para vocês. Bom, mas antes disso, eu volta e meia falo aqui sobre o uso do zinco no óleo. Por que utilizar zinco no óleo de lubrificação? Vou mostrar um encarte para vocês, não agora, mas daqui a pouco, que mostra o fabricante determinando a utilização do zinco por questões óbvias de lubrificação do sistema, de como o princípio de funcionamento desses comandos, a razão pela qual eles devem utilizar o zinco. Bom, mas deixando de lado um pouco essa parte, eu quero mostrar um vídeo para vocês, aliás, 2 vídeos bem curtinhos,
que eles demonstram claramente questões técnicas pelas quais você deve utilizar. Então, já cola aí. Antes disso, quem às vezes te questiona ou acha uma balela essa história de zinco, já pega o aviãozinho e dispara para ele e fala, bicho, vem cá para você ver um detalhe extremamente importante que de repente você ignora. Porque agora não sou mais só eu falando, eu vou mostrar para vocês técnicos extremamente capacitados que lidam com motores até de potência muito superior do que o motor a ar, e vou mostrar também o encarte que deixa claro o fabricante determinando a necessidade desse uso do zinco. Mas vamos lá. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Vou colocar o primeiro vídeo. Hey everyone, Dan from Revex here to talk to you about zinc today. We've had a lot of questions from our viewers out there that wanted to know just a lot more about what is it and what's it do? Why do I need zinc in my racing engine? The answer to that is simple. Zinc, when used with just standard oils, high-performance oils, or whatnot, what zinc does is it's the last line of defense inside of your engine that can actually eliminate a lot of the parts that are under extreme pressure from wearing prematurely. What does zinc do in the engine? What it does at 700 degrees is it starts forming a coating on top of all of your components that are under extreme pressure. Now that extreme pressure turns that zinc into a phosphorus glass. Now with the phosphorus glass, what it's going to do is it's going to allow that coating to allow the parts to glide over each other rather than scrape over each other. And when that takes place, it eliminates the metal-to-metal contact. How do I know that I'm getting the right amount of zinc? The honest answer in that is, with standard oils, you don't know. You won't know. There are some oils out there that actually tell you how much zinc is in there. I haven't seen any that actually have the right amount of zinc per quart. So what we did here at Revex Products is we actually took and made a 2-ounce bottle of zinc. It doesn't have anything else in it, like the moly or any of those other additives, that as they heat up, fall out into your pan and make that nice gray goo. It's a straight zinc. And with this 2-ounce bottle in a 6-quart system, it'll take and it'll actually treat it to 3,200 particles per millionth. That is what we've found over many years of building engines to be the proper amount to eliminate any kind of harmful aspects of it. We've seen lifters, such as this, as in the past where they've failed. We haven't had any failures at that ratio. The zinc in a 2-ounce bottle is perfect for a 6-quart system. What other components need to utilize the zinc? Well, the one thing that we think about most, because we see this as a failure, is a lifter such as this that works on a lobe such as that, and they actually start wearing each other. But the one thing we don't think about is when we have that lifter with a push rod in it, which goes up to the rocker arm, okay? Each one of these components is sharing the same spring rate and pressure as that lifter on that cam. So it's just as important for all of those components to have the proper amount of zinc additizing the oil that's flowing through them as well, so they can be coated and protected. What kind of protection does the zinc offer a turbo? Well, I've got this cutaway on the turbo just to show you exactly what zinc is going to do. Because if you remember, zinc activates at 700. One of the highest pressure points inside your engine is between the camshaft and its followers. Now, many vehicles once used flat tappets or sliding followers, but the wiping action created more friction and required more wear protection. Newer engines typically use roller followers. Roller followers generate less friction, and they're essentially easier to lubricate.
One of the wear protection additives that's most common is ZDDP or ZDTP, but let's just call it zinc. This zinc molecule forms a protective sacrificial chemical coating on the metal surface that can withstand both the high pressures and also withstand the wiping action. Today's engine oils are designed to protect any original stock engine or rebuilt to stock engine. Just follow the manufacturer's recommendations. But if you happen to have a performance modified custom engine, if you happen to have an aggressive cam, stiffer springs, and sliding followers, that particular combination, you may require more zinc in your oil. Pennzoil does carry oils for those special applications, such as our Pennzoil GT Performance Racing Oil and our Pennzoil Platinum Racing Oil. So contact one of our technical experts at 1-800-BEST-OIL. Discuss with them the recommendation from your engine builder and come up with a great Pennzoil product for your performance application. Resumindo, o zinco é aquele que tem maior propriedade de proteção no trabalho do comando com o tucho. E entendam bem, dentro do motor a ar só existem duas peças que trabalham de forma exaustiva em contato, cujo material é similar, que é justamente o comando e o tucho. Existe, por exemplo, eu tenho lá o pino da bomba que trabalha em cima de um pinhão de metal, mas nada se equipara à pressão pela qual as molas do cabeçote exercem sobre os tuchos e o comando trabalhando sobre eles. Então, esse fator ele é fundamental, ele é de extrema importância em relação à lubrificação. A lubrificação no comando e nos tuchos, elas vão determinar a vida útil do seu motor. Não vai adiantar nada se o seu motor tiver ali com a folga das bronzinas entre a biela, entre o bloco, em perfeito estado, mas o comando já se desgastou. Você vai ter que abrir ele e tecnicamente se você abrir e não fizer uma troca, uma retífica completa, você vai colocar um comando novo e vai continuar ali com aquela estrutura antiga, atrapalhada, já com folga. Então não faz sentido. Então tudo tem que sofrer um desgaste proporcional. Para isso, quanto mais você proteger o seu comando com óleo, com a lubrificação adequada, mais vida útil ele vai te dar. São justamente esses ressaltos que vão se desgastar e você vai perder em abertura, vai perder potência. Então de nada adianta de repente você tá com o seu motor com as bronzinas, com todo o restante em perfeito estado, se o seu comando infelizmente acabar se danificando. Aí é onde você vai infelizmente perder potência prematuramente. Já teve casos onde eu fui acionado e eu cheguei lá para ver o motor, e um motor que deu a partida numa bancada, ele havia roçado todo o ressalto. Ele havia arredondado toda essa parte aqui, ó, de ressalto, havia ficado assim, ó. Ele tinha perdido todo o ressalto. Justamente por quê? Porque uma série de questões erradas foram desenhadas, e aí, meu amigo, não tem o que fazer. Você vai ter que abrir e refazer tudo. Agora, adianta refazer se você não tiver conhecimento? Adianta refazer por alguém que já fez errado? Tudo isso aí se torna um problema crônico, gigantesco. Então, para isso, você precisa determinar essas questões. Então, vamos lá. Vou mostrar para você agora em detalhes questões particulares dos comandos. Por que você precisa entender sobre tempo de abertura, quando abre, quando fecha, para que tudo isso que nós vamos repassar aqui para você fique claro nessa parte técnica e você consiga entender por que razão você deve ou não fazer certas coisas no seu Volkswagen ar. Beleza? Vamos nessa? Vou mudar de sala aqui. Nós vamos fazer hoje ainda uma regulagem de válvulas, onde eu quero mostrar certas questões para vocês. Eu preparei um material técnico aqui. Deixa eu já posicionar. Às vezes vocês não vão me ver
na filmagem, mas não se preocupem. Eu vou abrir, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, mas primeiro a gente vai começar por aqui. Bom, o que eu quero ressaltar para vocês? Aqui, ó, como eu havia dito, eu tenho um comando original. Esse comando original, ele possui a engrenagem arrebitada. Então são arrebites rebatidos, eles são prensados, ó. Esse comando é um comando original Volkswagen 0. Ó, aqui tem o símbolo Volkswagen dele. Esse material aqui é uma graxa de proteção para ele não oxidar. Então ele é todo coberto por essa graxa. Eu nunca limpo ela justamente para não perder. Aqui está o número de série desse comando. Então ele vem todo engraxado. Essa é a engrenagem original. Ela é helicoidal. Por que ela é helicoidal? Porque os dentes eles são transversais. Então esse é o sistema helicoidal, justamente para não gerar ruído. Esse sistema ele trabalha muito bem com as medidas originais. Por que razão eu não posso utilizar esse tipo de engrenagem quando se trata de comandos de maior levante, do qual eu terei que aumentar a pressão das molas, a carga das molas? A carga das molas, elas estão diretamente relacionadas ao tamanho de levante que você vai adotar. Ou seja, um comando que tem maior levante, ele gira mais, e se ele gira mais, as válvulas podem flutuar. E eu vou explicar para você o que acontece com a flutuação das válvulas. Ali nós temos isso claramente desenhado. Mas o dente helicoidal, ele tem a condição de ser utilizado em motores originais. E quando você parte para motores customizados, a necessidade do dente reto se faz por N razões. A maior delas porque aumentando a pressão das cargas, a carga das molas, você vai criar um arrasto sobre os mancais. Os mancais que trabalham sobre as bronzinas, quando você tem dentes helicoidais, eles formam um arrasto. Eles sempre vão torcer o comando, forçando ele nesse sentido, ó. Eu vou girar ele, forçando ele nesse sentido. Então, forçando ele, eu vou desgastar as bronzinas de uma maneira mais intensa. Quando as molas são originais, isso não é um problema tão sério. Agora, quando você adota mola dupla ou mola com carga maior, o comando helicoidal, a engrenagem helicoidal, ela vai realmente criar um desgaste significativo nas bronzinas. Então o ideal é usar o dente reto. Por que o dente reto? Porque quando a engrenagem é de dente reto, ela vai tracionar sempre no mesmo sentido, porque a força ela é aplicada nesse sentido. Quando a engrenagem é helicoidal, a força é aplicada nesse sentido. Então ela vai torcendo sempre o comando nesse sentido. Com o dente reto, ele vai girar sem desgastar de forma intensa as bronzinas. Então é muito importante ter essa dimensão para poder usar ou engrenagem helicoidal ou engrenagem de dente reto. Perfeito? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aí, primeiramente em relação a esses pontos, para a gente já sanar por aqui e seguir. Ficou claro, galera? Me diz aí se ficou claro essas questões que a gente trabalhou até agora em relação ao comando. Dente reto, os cames, tudo isso. Tem alguma dúvida até esse momento? Porque eu vou partir agora para um ponto mais intenso aqui da nossa live em relação a tempo de abertura. Tá perfeito? Quem quiser se manifestar de outra forma, é só apertar esse coração aí que fica claro para mim se todo mundo está entendendo bem ou não. Se tá perfeito esses pontos. Posso seguir? Vou seguir por aqui. Vamos lá. Bom, eu preparei para vocês aqui o intervalo, na verdade é o gráfico técnico do tempo de abertura completo de um comando. Esse comando tem um comando genérico, eu vou depois transcrever para cá
detalhes lá do FK8, tá aqui, ó, a nossa tabela do FK8. Eu vou mostrar depois em detalhes, eu vou transcrever ela para lá, mas primeiro vocês precisam entender como isso aqui funciona. Então aqui eu tenho os dois ressaltos do comando. Aqui eu tenho o ressalto de admissão e aqui eu tenho o ressalto de exaustão. Então eu separei os dois. Deixa eu mostrar para vocês que visão vocês estão tendo. A visão é exatamente essa aqui, ó. Para o lado direito eu tenho a exaustão, o came de exaustão, e para o lado esquerdo eu tenho o came de admissão. Perfeito? Então essa é a visão transposta lá no papel para vocês entenderem. Então, uma vez que eu tenho esse conjunto de levantes, como é que funciona o motor? O primeiro passo do motor é fazer a admissão. Eu tenho que admitir o combustível, comprimi-lo e realizar a queima. Nesse momento de admitir, eu vou ter todo um processo de abertura de válvula. Essa abertura ela vai acontecer com um tempo determinado. Então eu tenho aqui dentro do nosso processo, eu tenho o momento que acontece a abertura da válvula de admissão. Ó, a abertura da válvula de admissão. Essa abertura, eu coloquei aqui a de azul a admissão e a de vermelho a exaustão. O momento que acontece a abertura é esse momento que inicia a parte azul. Então ela vai iniciar esse processo de admissão. Ao mesmo tempo eu tenho um fechamento da válvula de exaustão. Por que razão? Porque o motor ele é cíclico. Então o tempo inteiro que ele está girando, quando abre a admissão, a válvula de escape ainda está aberta. Então ele vai ter um momento de cruzamento de aberturas, aonde eu estou realizando a admissão e ainda está limpando o cilindro para poder entrar essa nova mistura. Então, nesse momento, eu tenho o chamado overlap, que é justamente o cruzamento. Esse cruzamento aqui é quando eu tenho o tempo de admissão e ainda pego o final da exaustão. Ó, fechamento da exaustão, que acontece aqui. Aqui eu tenho a abertura da exaustão na parte inferior, ou seja, a válvula de exaustão ela vai começar a abrir, vai fazer todo o levante e vai fechar. Antes dela fechar, eu tenho o momento de admissão iniciado. Então, de cá eu tenho a abertura da admissão e de cá eu tenho o fechamento da admissão. Então, o comando ele trabalha sempre assim, cruzando. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Ó. Conseguem perceber? Esse é um comando original. Observem esse ponto aqui, ó, bem no centro. Ó. Observem que eu tenho momento dos dois levantes. Eu tenho o momento desse primeiro levante, que é exaustão, e tenho o momento desse segundo levante, que é admissão. Então eu tenho nessa região aqui, ó, um cruzamento. Eu tenho um cruzamento de abertura. Esse cruzamento de abertura, ele determina o overlap do comando. Perfeito? Então, aqui, nesse ponto, eu tenho questões que elas determinam claramente o tempo que eu vou ter de abertura e de fechamento das válvulas. E para isso, eu tenho questões que são extremamente importantes durante o processo de abertura, ou seja, o tamanho do levante de abertura, o quanto ele tem de levante para iniciar a abertura e o máximo que ele tem de abertura, ou seja, até esse ponto aqui ele está abrindo e chegou no máximo. Daqui em diante ele está fechando. Então esse ciclo ele é sempre de 90 graus. Eu tenho a metade do giro, no caso aqui eu vou dar uma volta completa, mas 180 graus, que é a metade dessa circunferência, é para abrir e fechar. A outra metade ele passa totalmente fechado. Então, quando eu inicio o processo, essa abertura ela acontece em 90 graus.
Então eu vou abrir 90 graus de acordo com o levante do comando e depois eu vou fechar no restante dos outros 90 graus de acordo com o levante do comando. E aí eu tenho 180 graus dela plenamente fechada, que é onde acontece o ciclo. Por que razão eu tenho que estar com tudo fechado? Quando eu fiz a admissão, que entrou a mistura, eu vou fechar as válvulas, ou seja, eu vou chegar no momento onde eu tenho o cruzamento, onde as duas estão abertas, e eu tenho o cruzamento onde as duas estão fechadas. Então, nesse momento onde as duas estão fechadas, acontece a ignição, o ponto de explosão do motor, que é justamente nesse ponto que ele vai converter a mistura para energia motriz. Perfeito? Então, dentro desse espaço, ele vai fazer o centelhamento. Nesse momento aqui, é que eu vou entrar, nesse jogo aqui, eu vou entrar com vocês na questão do distribuidor 1-2-3. Como e o porquê que ele é tão fora de série em relação a esse momento aqui, ó. Exatamente esse momento, que é onde acontece a ignição. Aonde entra o 1-2-3 nessa brincadeira? Eu volto aqui para explicar. Bom, aqui ó, eu tenho duas questões extremamente importantes relacionadas à área dos comandos. O lob center, que é justamente esse ângulo aqui, ó, de lob center, que é o intervalo máximo da admissão com o intervalo máximo do escape. Esse dado é extremamente importante e ele me dá uma rotina do comando. Então, quando eu tenho lob centers na casa de 108 graus, aqui ó, eu vou ter 108 graus, que é justamente essa faixa aqui, ó. Quando eu tenho lob center na faixa 108 graus, eu tenho um comando muito bom para carros leves e carros de rua, cuja capacidade dele de RPM é de média a alta. Então eu tenho um comando que sempre vai trabalhar médias e altas rotações. Quando o lob center é acima de 115 graus, quando esses dois pontos eles abrem mais ainda, formando um ângulo de 115 ou superior, eu vou ter comandos ideais para carros mais pesados. Justamente por quê? Porque esse intervalo ele é muito longo. Então eu preciso de mais torque. E essa capacidade de gerar mais torque, ela está aliada a esse intervalo dos lobs, que é justamente esse intervalo aqui, ó. Vou mostrar mais uma vez. Ó. Dessa ponta para essa ponta. Então esse intervalo aqui, ele é justamente o lob center. É ele quem determina essa questão. Com base em que razão chegaram nesse ponto? Em estudos, diversos comandos foram criados com diferentes ângulos de lob center e chegaram à conclusão que nessas faixas de 108 e 115 graus nós temos uma capacidade de intervalo que determina média alta RPM até 108, 109 e de médio para baixo 115 graus. Uma vantagem aqui, ó, nesse ponto, quando eu utilizo comandos que são assimétricos, o que é um comando simétrico? O que é um comando assimétrico? O comando simétrico é quando o levante da admissão é exatamente igual da exaustão. Aqui eu fiz até questão de mostrar para vocês uma leve diferença no lob center dele, para mostrar que esse aqui é um comando assimétrico, ou seja, ele não tem simetria. Se ele fosse simétrico, ele seria igual. Esse aqui é assimétrico. O assimétrico, ele determina regimes muito particulares que melhoram demais a capacidade de trabalho do motor. Agora, isso tudo é muito técnico e voltado mais para a área de pista, onde essas questões elas fazem mais diferença. As linhas que nós trabalhamos, a linha rua, sempre nós utilizamos comandos simétricos, onde o cam é exatamente um igual ao outro. Perfeito.
Aqui eu fiz questão de desenhar um CAMI para vocês entenderem melhor algumas questões. Aqui tem detalhes extremamente importantes nessa parte para ficar claro como funciona um levante. Isso é extremamente importante nesse ponto. Tá caminhando bem? Estão entendendo? Pode seguir? Vamos nessa então. Bom, aqui pessoal, eu tenho um levante e esse levante ele tem aquelas fases que eu falei. Eu vou falar agora individualmente de um levante. Eu tenho a parte de descanso do comando, que é justamente o ponto onde eu tenho as válvulas fechadas. Obviamente aqui eu estou falando só de um levante, mas o cruzamento dessa região de descanso da admissão com a exaustão é que determina o intervalo de explosão. Então eu tenho aqui nessa região esses pontos, e aqui exatamente nas regiões onde eu vou iniciar o levante ou finalizá-lo, eu tenho a rampa de acesso. Essa rampa de acesso é justamente a hora que eu vou começar a trabalhar a abertura da admissão ou do escape. Então, nesses pontos, a gente vai iniciar o trabalho para uma aceleração. Então, a aceleração ela vai acontecer justamente nesse intervalo, depois da rampa, que é justamente o intervalo onde o comando parte para a abertura principal da válvula, chegando ao ponto máximo de abertura, e depois ele parte para o fechamento completo da válvula, acessando a rampa de descanso. Então eu tenho a entrada da rampa e aqui eu tenho a saída para a rampa de descanso. Então, comando com o nariz, isso aqui a gente chama o nariz do CAMI, que é o ponto central do CAMI, mais pontiagudo, exigem tuchos de base maior. Então eu vou pegar, não pega para mim não, o outro comando ficou lá na mesa. Vou mostrar para vocês a diferença visual entre um comando original e um comando modificado. Vocês vão perceber claramente essas questões, a diferença entre o descanso de um e do outro e a diferença entre o nariz do CAMI. Isso vai deixar bem claro essas questões. Bom, aqui está o nosso comando FK8, que eu mostrei para vocês. Observem o quanto ressaltado é o CAMI dele, o quanto ele é pontiagudo. E observem o quanto essa região aqui, ó, a região de descanso, é estreita. Consegue ver a diferença? Observa agora o original. Olha o comando original. Essa região aqui, ó, do comando original é muito maior. Ela tem uma base muito maior e a ponta do CAMI ela é mais arredondada, ela é mais larga. Perfeito? Então essa diferença ela provoca diferenças também nos tuchos. Então, para comandos originais, a gente utiliza tuchos com a aba de 27 milímetros. Para quem ainda não conhece o tucho, esse é o tucho. O tucho ele trabalha dentro de um alojamento na carcaça e esse alojamento ele aciona a vareta que vai aqui nessa região. A vareta vai aqui dentro. Então o tucho ele trabalha aqui, ó, lateralmente no comando. Então quando o comando chega nesse ponto, o comando empurra ele ao máximo, fazendo a abertura. E essa aba, o diâmetro dessa aba aqui, ele é muito importante estar adequado à versão do comando. Então não é só questão de, porque eu acho mais legal usar um tucho maior. Não, é pela necessidade da relação do comando. Esse é um comando original, até 27 milímetros. E os comandos
modificados 31 milímetros, que são os mais pontiagudos. Esse tucho aqui, ele possui até o furo de lubrificação. Esse furo, ele foi uma customização adotada pelos fabricantes para melhorar justamente esse ponto de contato, para que eu consiga formar uma camada de óleo, porque nem todo mundo utiliza zinco e isso pode ser problemático. Então, o tucho, você utilizando um tucho de 27 milímetros, ou seja, um tucho que tenha uma área, esse diâmetro aqui, maior de 31 milímetros, você vai conseguir melhorar o tempo de abertura e a taxa de aceleração do seu motor em até 15%. Só para você ter uma ideia do fator que eles conseguiram chegar com a mudança desse tucho. Isso já proporcionou uma relação muito melhor de desempenho no motor. Então, você fazendo essa modificação, você já tem melhorias. Por que razões? Porque o comando determina que seja utilizado tuchos de maior aba, justamente por conta do levante, que é diferente. Ficou clara essa questão de como opera o CAMI, como o CAMI do comando operacionaliza as válvulas? Ficou claro isso aí? Aqui eu fiz um desenho para a gente ilustrar a regulagem de válvulas. É óbvio, nós vamos fazer uma regulagem ali e eu vou mostrar alguns detalhes para vocês, mas aqui eu quero falar de questões extremamente importantes para serem observadas. Bom, aonde está todo o conjunto de folga do motor? Todo o conjunto de folga do motor, no caso a folga das válvulas, a regulagem de folga das válvulas, ela tecnicamente não é só a regulagem de folga das válvulas, ela é a regulagem de todo o conjunto: comando, tucho, vareta, balanceiro e válvula. Essa regulagem ela vai determinar exatamente como os extremos trabalham. O extremo que eu tenho dentro do motor, que é o comando, e o extremo que eu tenho lá no cabeçote, que é a válvula. Então, essa folga, ela vai ser a somatória de todas essas demais folgas. Agora, quem determina isso? Quem determina isso é o fabricante do comando. Por que razão? Porque todos os demais conjuntos, eles possuem uma dureza, um esforço de trabalho muito aquém do que o do comando. O comando é aquele que é sujeito ao maior esforço dentro do motor. Incontestavelmente. Nós temos 8 molas exercendo pressão sobre a válvula. Quando o balanceiro vai abrir essa válvula, essa mola está exercendo essa pressão no balanceiro, que usando a força reativa, eu tenho a força ativa e reativa. A força reativa dessa mola, ela atua contrariamente a todo esse conjunto. Então, quando essa mola está sendo esforçada, se você pegar uma mola e apertar ela, você aperta a mola, ela empurra seus dedos. O que acontece aqui é exatamente isso. Quando o balanceiro aciona a mola empurra o balanceiro de volta. Só que aí o balanceiro está empurrando a vareta, que está empurrando o tucho sobre o comando. Agora, quando o comando chega no ponto principal de levante dele, ele vai exercer o máximo, ele vai sofrer o máximo de pressão dessa mola. Então, essa folga, ela vai determinar o que eu tenho de espaço para haver a lubrificação desse comando. E tecnicamente, eu vou voltar lá, o tempo que esse comando começa a trabalhar. Ou seja, eu vou regular a válvula exatamente no momento fechado. Lembra que eu mostrei para vocês o cruzamento
do levante de abertura com o levante de admissão, me dá o descanso do comando. Nesse descanso, eu exerço a regulagem de válvulas. Então, nesse período, quando eu regulo a válvula, eu determino o tempo que ela vai passar com aquela folga até o comando iniciar essa fase aqui, ó, da rampa de acesso. Quando chegar quando a folga sair do 0,10, 0,15, 0,20 e zerar, eu vou iniciar a rampa de acesso para fazer o meu levante. Então tá aqui o momento chave de toda a regulagem de válvulas do seu motor. Nesse intervalo onde o comando não trabalha, eu determino a folga. Essa folga ela determina a lubrificação, ela determina o descanso e determina o acesso da rampa, justamente para começar a trabalhar. Aí vem o fabricante e determina a folga que você deve utilizar. Por que razão o fabricante determina essa folga? Porque ele submeteu aquele comando sobre uma série de testes e lá naquele ponto, rampa de acesso, ele pegou, aqui ó, vou mostrar para vocês aqui o gráfico, como funciona esse gráfico para ficar bem claro. Aqui nesse gráfico, ele é muito similar ao que eu fiz, mas aqui nesse gráfico nós temos o overlap. Ele é um gráfico diferente porque ele tem uma curva interna e uma curva externa. Então eu tenho, nesses intervalos aqui, eu tenho exatamente o levante de cada válvula, a duração e a folga. Essa folga ele determinou com base no quê? Essa folga aqui ela está em polegadas, mas transformando ela em milímetros, essa folga dá aproximadamente 0,15 milímetros para você ajustar. E essa folga 0,15 ela foi determinada pelo fabricante justamente por que razão? Porque o fabricante criou o comando para ele iniciar quando eu vier girando o comando e essa folga sair de 0,15 e parar em 0. Se essa folga sair de 0,15 e parar em 0, começa a abertura de admissão. Agora, eu, bonitão, fui lá e falei, não, vou zerar essa folga. Quando eu zero essa folga, aqui nesse intervalo, eu vou deixar todo esse intervalo sem esse momento e eu vou, de maneira prematura, exercer a pressão no conjunto em um momento do qual o fabricante não determinou. Aqui, ó, nessa região do comando, essa região do comando aqui, ó, esse ponto aqui é onde vai iniciar o momento de abertura. Se eu zerar ele aqui, o que vai acontecer? Eu venho dessa região e ela vai começar a subir em um momento totalmente fora do conjunto do comando. Ou seja, o comando vai começar a operar em um momento errado. Se eu colocar muita folga, o que vai acontecer? Ele vai passar e vai começar a abrir aqui em cima, na hora que eu zerar essa folga. Então, muita folga ele vai abrir aqui em cima e pouca folga ele vai começar a abrir antes da rotina. Se isso acontece, pessoal, o que vai acontecer com o meu motor? Aí eu tenho dois problemas sérios. É isso. Folga insuficiente, ou seja, eu vou lá e coloco a folga abaixo daquilo que o fabricante determinou. A válvula vai abrir antes e fechar depois. Abrir antes e fechar depois. Bom, abrir antes, eu já vou criar um problema aí no overlap. Por que razão? Porque eu já estou abrindo antes. Olha aqui, ó. Se aqui, nesse momento, eu tenho que começar a abrir, se eu começar a abrir antes, eu vou diminuir esse tempo de intervalo, que é justamente onde está acontecendo a queima. Então eu já começo a abrir ali naquele momento,
Eu vou pegar a exaustão, eu começo a abrir a exaustão e vou fechar ela muito depois. Se eu vou fechar ela muito depois, se eu fecho a válvula de exaustão depois do que foi planejado, o que vai acontecer? Toda aquela mistura que está entrando, ela vai pegar a válvula de escape aberta, vai passar e vai embora para o escape. Aí de repente ela começa a queimar lá no escape, quando você escuta aqueles estouros no escape. Por quê? Porque chegou lá no escape a mistura que não foi queimada e essa mistura encontra um escape quente. Quando ela encontra um escape quente, ela explode. Então, se eu tenho esse intervalo mal dimensionado, eu vou levar essa mistura lá para o escape e aí é onde vão acontecer essas explosões. Ah, mas não é o caso. Eu deixei muito folgado. Se você deixou muito folgado, se essa folga já chegou num extremo e você não regulou, você vai começar a... Deixa eu colocar aqui. Você vai começar a ter outro tipo de problema. Você vai começar a perder potência. Por que razão eu vou perder potência? Agora a válvula vai ficar mais tempo fechada do que deveria. E aí o que acontece? Se eu demoro a abrir essa válvula e fecho muito rápido, justamente porque está muito folgado, o meu intervalo que eu vou ter para admissão ou para exaustão vão ser pequenos. Aí aonde entra pouca mistura, o motor não sofre a explosão necessária e começa a esquentar. Por que começa a esquentar? Porque a válvula de escape também vai sofrer com essa pequena abertura. O calor vai ficar retido lá dentro da câmara de combustão. Então você vai ter uma dificuldade significativa nesse processo de intervalos. Então uma regulagem errada, ela já vai te causar esses danos, esses problemas aqui bem básicos. São problemas que tecnicamente eles ainda são incapazes de te criar um dano maior. Mas vamos adentrar isso aí para ver onde é que vai parar. Primeiro ponto, a regulagem de válvulas ela deve ser feita a frio, ou seja, você nunca pode regular o seu motor, as válvulas do seu motor, se ele estiver a mais de 50 graus. Mas pera lá, por que razão tem que ser a frio? Por que razão não pode ser acima de 50? Aonde entra essa questão? Se tecnicamente eu tenho que deixar a folga 0,10, 0,15 ou folga 0, por que razão eu tenho que me preocupar com temperatura? Bom, se eu tenho que me preocupar com temperatura em se tratando de regulagem de folga, fica claro que o problema em relação a isso está na dilatação do motor, na dilatação dos componentes do motor. Vamos lá. Eu tenho aqui um comando de aço, tucho de aço, a cabeça das varetas aço, no meio eu tenho alumínio, que é uma vareta de alumínio, balanceiro de aço, o parafuso de regulagem de aço, a mola de aço, a válvula de aço. Todos esses componentes, exceto a vareta de alumínio, são de aço e ela é de alumínio. Óbvio, o cabeçote onde está inserido o conjunto aqui também é de alumínio. Bom, quando você monta o seu motor, é feito o torqueamento dos cabeçotes, onde você vai lá e aperta os cabeçotes, parafusa eles no motor, a uma pressão, a uma força aplicada de maneira igual em todos as porcas, sob os prisioneiros. Essa força ela aplica uma pressão sobre o cabeçote e essa pressão mantém o cabeçote vedando os cilindros. Então eu tenho os cilindros e eles vedam o cabeçote. O cabeçote veda a cabeça dos cilindros. Bom, quando o motor começa a funcionar e aquecer, tudo isso aí sofre dilatação, porque há aquecimento. Bom, as camisas elas possuem aletas para eliminar esse calor e diminuir a dilatação. O cabeçote é todo aletado para dissipar o calor e diminuir a dilatação.
O motor a ar, ele por muitos anos, ele tinha prisioneiros 10 milímetros. O próprio fabricante foi lá e mudou os prisioneiros para 8 milímetros. Por que razão? Para diminuir, obviamente, a quantidade de matéria e diminuir a dilatação. Muitos cabeçotes, muitos motores puxavam a rosca dos prisioneiros. Obviamente, com o passar dos anos, o uso intenso, às vezes o mau uso, criavam essa rotina, mas acabavam puxando a rosca. Justamente por quê? Porque os prisioneiros são mais grossos. Então, eles exercem uma força em cima da carcaça muito maior. Então, a própria Volkswagen foi lá e mudou para 8 milímetros. Quando ela mudou para 8 milímetros, ela permitiu o motor torcer de uma maneira mais branda, evitando esse tipo de problema e, obviamente, diminuindo a dilatação dos prisioneiros. Agora, independente dessas questões, nesse intervalo aqui eu tenho alumínio. O alumínio dilata 2 vezes mais, o coeficiente de dilatação do alumínio é o dobro do metal. O dobro do metal, óbvio. O aço inox tem uma propriedade, o ferro fundido tem outra, mas tecnicamente nada se compara ao alumínio, nada. Ele é o dobro. Então quando você vai lá e monta o seu motor e vem fazer a regulagem, você está tecnicamente também adotando essa folga com base na dilatação que esses corpos terão. Quem determinou isso? O fabricante. Por que razão o fabricante determinou isso? Porque ele colocou sobre demanda de funcionamento aqueles componentes e ele percebeu, depois de horas e horas e horas e horas e horas de funcionamento, que aquela folga era a folga ideal para que eu tenha um princípio de funcionamento do comando correto e a dilatação que ocorrerá não interfira no processo de funcionamento do motor. Por isso que vem esse encartezinho. Esse encartezinho aqui, ele determina essas questões. Se a folga é de 0,06, que tecnicamente aqui nós temos 0,15 milímetros, é porque o fabricante chegou nessa conclusão. Aqui, ó, eu tenho o in e o exit, que na verdade é entrada e saída. O número está escrito em cima das duas linhas, justamente porque a folga é a mesma. Esse comando ele adota a folga de 0,15 para ambas as válvulas. Então isso fica claro com esse ponto. Então nessa condição, que acontece? Eu tenho esse tempo de folga para as duas válvulas. Justamente por quê? Porque eu estou supondo que todo o meu motor vai trabalhar de uma forma uniforme. E aí, se eu, na minha compreensão, achar que eu devo, não, aqui eu vou colocar folga 0. Não interessa o que o fabricante mandou. Eu não quero perder levante de comando. Porque o motor vai dilatar e aí eu vou perder, ou seja, ele vai folgar e eu vou perder. Se você adotar essas questões, você está considerando que o seu motor não funciona direito e ele precisa de uma gambiarra para operar dentro daquilo que você considera como ideal. É você quem considera isso. O fabricante determinou nos nossos livros e manuais da linha Volkswagen no Brasil, muitos utilizam 0,10. Eu utilizo 0,15, eu sigo a linha americana. Os livros americanos utilizam 0,15. Alguns utilizam 0,15 para exaustão e 0,10 para admissão. Eu sigo a linha 0,15 e muitos utilizam diferentes medidas de regulagem. Mas com base no quê? Porque eu montei uma vez e eu senti que o motor ficou bom. Você vai me desculpar, mas se você não submeter o seu motor a uma bancada de testes que determine o que você sente, tudo isso aí é mais uma crença. É mais uma questão da qual você mais acha do que realmente é. E isso não funciona. Você está colocando à mercê todo o seu sistema
a uma questão na qual não tem embasamento técnico. E aí, infelizmente, eu me recorro a questões técnicas, porque é aquilo que, com base em uma série de propriedades, alguém gastou muito dinheiro para chegar nesse ponto. Alguém submeteu um motor a uma série de testes e fundiu peça, estragou peça, justamente para chegar a essas questões. E adotá-las é de extremo bom senso. Então, por essa razão, a gente segue essas questões, esses padrões, simplesmente porque é justamente aquilo que determina o funcionamento com precisão do seu motor. Agora, meu motor está cansado, está velho, então eu vou regular assim mesmo. Consegue entender que isso é justamente com base em algo que não tem propriedade, que você usa a falta de propriedade sobre ele? Se você resolve fazer aí montar o seu motor zero e regular ele com folga zero, você já entendeu. Eu acho que depois de tudo que eu expliquei aqui, não precisa nem questionar o que pode acontecer. As questões das quais você vai incorrer se você montar o seu motor zeradinho ali e for lá e regular ele dessa forma. Então, assim, tudo é muito óbvio, uma vez que se trata de física e matemática, tudo se torna tão óbvio, claro e evidente, que adotar essas questões, elas realmente significam tirar o melhor resultado. Significam fazer do seu conjunto o melhor retorno, melhor condição de uso para você. Então, uma vez que você resolve seguir esses padrões e evitar suposições, você vai fugir de todo esse tipo de problema. Você vai realmente estar usando do seu conjunto mecânico aquilo que ele realmente determina. Aí eu vejo gente me falando, mas eu tirei o filtro do meu carburador e o carro está andando mais. Mas espera lá, por que existe um filtro no carburador? A função desse filtro está lá por que razão? O seu carro anda menos com o filtro, não é à toa, não é porque ele foi desenvolvido para andar menos, é porque o filtro irá protegê-lo, porque de nada adianta ele andar mais por 1000 quilômetros. E depois, nem com filtro ou sem filtro, ele volte a andar o que ele andava. Se a vida útil desse motor era na casa aí de 50, 80 mil quilômetros, e você quer que ele ande mais por 1000 quilômetros, fique em paz, faz aquilo que você achar melhor. Só que entenda que isso é fugir às questões técnicas das quais ele foi desenvolvido. O motor, ele cria uma demanda. Essa demanda, ela é dimensionada e ela passa a ser atendida de acordo com as questões técnicas que a gente determina. Regulagem de válvulas, tipo de óleo, tempo, ponto de ignição, curva de ponto e acerto do carburador. Tudo isso aí é para entregar para o motor o melhor que ele precisa. Agora, se você quer entregar o melhor que ele precisa, mas quer ignorar as questões que determinam a vida útil, aí existem diferentes maneiras de você fazer isso e tirar potência. Se o seu objetivo é um objetivo instantâneo, fique em paz. O que não falta são receitas para te entregar isso. Só que entenda, o custo final depois do resultado disso tudo é gigantesco. Lembro bem da minha época que as pessoas adicionavam naftalina no tanque de combustível. Por que naftalina? Porque teoricamente a naftalina potencializava a octanagem da gasolina. E ali o carro passava a render muito mais. Só que o resultado do rombo que aquilo causava era inimaginável. Então tudo isso aí tem um preço. Que preço você quer pagar? A que ponto você quer submeter o seu conjunto mecânico? Entenda bem, a sua falta a sua ignorância, ela é a distância em quilômetros do conhecimento. Quanto mais você for ignorante, mais longe você está do que realmente funciona. E aí, nada me afeta. Entenda bem que o motor é seu, o uso é seu, o carro é seu, você faz o que você quiser dele. Mas esteja pronto para arcar com isso. Aí depois muita gente, mas o motor a ar não presta, o motor a ar não funciona, o motor a ar não sei o quê. Aí eu vejo isso e falo, cara, pelo amor de Deus,
toda essa falta de conhecimento gera esse tipo de comentário, gera esse tipo de ignorância e torna a crença de que o motor é fraco, de que o motor não funciona, maior. Só que isso tem nos causado sérios danos, sérios problemas, tanto no mercado, porque muita crença gera um descaso com as peças, um descaso com a mão de obra. Então, se tudo isso ficar perpetuando, muitas pessoas, por que você vai bater nesse assunto? Por que você vai falar disso? Por essa razão, porque se ninguém falar disso, porque se isso não for combatido, nós teremos, dentro em breve, uma dificuldade muito maior de manter esses carros. Pode ficar em paz, isso é um fato. Não tem o que fazer. Se a crença aumenta, se a ignorância aumenta, o que acontece é as indústrias abandonarem o mercado. É os oportunistas, os ignorantes, a adentrarem esse mercado e passar a determinar a incapacidade desse motor, que é o que nós temos assistido. Então, ou fazemos alguma coisa e batemos nessas teclas, ou estaremos logo à mercê de todos esses problemas. E eu não quero isso, eu não estou afim disso. Por isso eu estou tirando meu tempo aqui para mostrar um pouco para vocês do que eu levantei com base em conteúdo técnico, pessoal. Olha isso aqui. Ó. Olha isso aqui. Ó. Olha isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tudo são livros. Não são coisas da minha cabeça. São livros. Questões técnicas das quais eu me embasei para trazer todo esse conhecimento para vocês. Para fortalecer e criar essa condição de que não sou eu, com base no que eu acho, que estou determinando tudo que eu passei aqui. É justamente com base em todo um emaranhado de conhecimento técnico que traz essas questões. Olha o que eu falei sobre o zinco. Ó. Aqui ele fala claramente, esse aqui é o manual de uso da Ender, ele fala claramente da necessidade de adicionar o zinco, justamente porque alguns óleos não têm a capacidade, tanto o zinco quanto o fósforo, de lubrificar. A lubrificação é insuficiente e falha nos comandos e nos tuchos. Então tá aqui, bem técnico, bem claro para ser usado. Usa quem quiser, fique à vontade para usar o seu óleo predileto aí, sem nenhum tipo de lubrificação. Mas isso claramente determina essas questões em relação àquilo que você vai adotar para o seu motor. Vamos fazer uma regulagem de válvulas ali, naquele padrão. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é um calibre de lâminas. Tá vendo o estado desse calibre? Isso aqui é lixo. Por quê? Porque uma vez que você deformou as lâminas, essa aqui é a ferramenta correta para você fazer a regulagem de válvulas. Hoje, o pessoal perguntando sobre o zinco. Nós temos o zinco aqui para venda, mas existem outros vendedores também no Brasil. O zinco hoje ele é vendido, o zinco que nós temos acesso, ele é importado, mas em breve, eu já andei pesquisando, me parece que existem duas marcas de óleo que utilizam o zinco, então provavelmente a gente vai ter óleo com zinco aí também, já dissolvido, mas hoje tem o zinco para ser adquirido também avulso. Você pode fazer de 2 a 3 trocas, dependendo do tamanho do frasco, para utilizar no seu motor. Então, como eu estava dizendo, esse aqui é um calibre de lâminas, esse aqui é lixo, pode jogar isso aqui fora. O seu calibre de lâminas ele tem que estar pelo menos nessas condições, justamente para exercer uma regulagem básica e de propriedade no seu motor. Então, se atente a isso. Essa é uma ferramenta que você encontra facilmente em qualquer loja de ferramenta, qualquer ambiente, você vai encontrar facilmente um calibre de lâminas.
Tá aí uma questão que o Adir tá colocando, que infelizmente hoje o brasileiro não tem o hábito de ler. O brasileiro não gosta de estudar, não gosta de ler. Não é à toa que a gente tem tanta gente hoje disseminando conteúdo em YouTube, em rede social, porque as pessoas preferem consumir isso sem muito estudo. E aí, óbvio, tem um monte de gente que está à mercê desse tipo de oportunista, desse tipo de profissional. Então você tem que ficar atento. Entenda uma coisa, pessoal. Hoje, o nosso ambiente nos dá a condição de não haver a necessidade de estar realizando momentos como esse aqui com outros objetivos, a não ser trazer uma nova realidade, uma nova condição para as pessoas. Isso é um fato. O que eu ganho hoje restaurando ou fazendo motores me dá a condição de não... Como eu passei muitos anos sem estar aqui diante das redes sociais. Mas eu comecei a entender o quanto isso me atrapalhava, de certa forma, o quanto o meio foi ficando poluído e passei a entender que se algo não fosse realizado, realmente todos nós teríamos problemas, como estamos tendo. A cada dia que passa, existe uma dificuldade muito maior nas entrelinhas. Às vezes alguns já estão vivenciando ela, às vezes outros estão mais distantes, mas pode ter certeza que muita coisa está acontecendo aí atrapalhadamente devido à falta de conhecimento e cultura nesse universo. E dele está sendo manipulado, usado por diferentes pessoas com outros intuitos, com outros objetivos. E aí fica complicado. Eu realmente fico aí pesaroso por todos vocês. E a única alternativa que eu encontrei foi de realmente poder me dedicar um pouco mais, trazer um pouco, porque olha para vocês entenderem, para realizar esse momento com vocês aqui, eu tive que pegar os livros e recapitular uma série de coisas. Eu aprendo também. Então esses momentos, eles me ajudam, eles me completam de uma certa maneira, que da mesma forma que eu venho e trago informação, eu recebo. Então, para mim, isso é muito maior do que qualquer retorno financeiro. Nós não precisamos de rede social, de visualizações de YouTube para manter o nosso trabalho. A nossa razão de estar hoje diante de vocês é única e exclusivamente com o objetivo de levar conhecimento, de trazer uma outra realidade diferente dessa que tem vivido aí. No universo da internet, tem duas maneiras de ganhar dinheiro. Uma é fazendo você adquirir aquilo que o indivíduo quer, aquilo que o indivíduo proporciona, e a outra é fazendo você indiretamente financiar a condição alheia. Então, sempre que você é telespectador, você precisa ponderar muito bem o que você está consumindo. Se não faz sentido, não perde o seu tempo. Não perde. O bem mais precioso do ser humano é o tempo. Facebook, Instagram ganham milhões com o tempo das pessoas. Então, se você está aqui, faça uso disso por uma razão significativa, por uma razão relevante. Coloque o seu tempo para absorver conteúdo, para absorver questões das quais vão somar na sua vida, naquilo que você faz, no que você usa. Não fica perdendo tempo com qualquer um, com qualquer tipo de conteúdo, porque isso, de certa maneira, é você pagando. Não se esqueça disso. Olha o Gustavo perguntando. Utilize Zero Cleans, inclusive na montagem de motores padrão original? Inclusive na montagem de motores originais. Com certeza. Olha o nosso querido Átila aí. Bom, eu vou fazer a regulagem de válvulas. Vou mostrar para vocês uma ferramentinha. Eu não a utilizo, ela é do nosso acervo aqui. Mas essa é uma ferramenta Raven. Essa ferramenta ela compunha o livro técnico da Volkswagen de regulagem, onde ela tem o cachimbo aqui na ponta e no meio vai uma chave de fenda, justamente para você realizar o ajuste. Eduardo, filma aqui para mim. Ó, esse é um motor de SP2, nós recentemente restauramos ele já está pronto. E aqui eu vou mostrar para você, ó, ele encaixa lá, a fenda encaixa lá. Você desce o cachimbo
E aí você aperta aqui e segura aqui, ó. Sobe um pouquinho a câmera, pode subir. Aqui, ó. Você segura a roseta e gira aqui. Então é uma maneira mais fácil de você realizar a regulagem com essa ferramenta. Bom, mas nem todo mundo com certeza terá esse tipo de acesso. Então a gente utiliza a chave 13. Chave 13, ela é justamente para soltar as porcas. Então eu solto as porcas aqui para acessar a regulagem. A fenda, para justamente torcer o parafuso de regulagem. Agora aqui, pessoal, nós temos um caso, eu vou mostrar tecnicamente o motor plano. Deixa eu baixar ele aqui. Passa de cá, Eduardo. Vou tirar o plano dele aqui. Vou ver se eu consigo mostrar do lado aqui que dá. Ver se você consegue filmar bem aqui dentro, para o pessoal ver o ponto desse motor. Aqui, pessoal, o motor plano, ele tem a regulagem de ponto lá dentro da polia principal. Então eu vou girar ela aqui para vocês verem como até passar. Como eu estou sem distribuidor, a maneira de regular é essa. Primeira, você mostra aqui. Primeira, eu vou colocar uma chave de fenda exatamente aqui no lugar da vela e essa chave vai subir a hora que eu girar. Até chegar no ponto, exatamente no ponto aqui que marca o ponto do motor. Eu vou mostrar para vocês a hora que chegar no ponto, para ficar bem evidente. Deixa eu ir olhando aqui atentamente. Volta um pouquinho aqui, só chega um pouquinho para trás. Opa, ó. Olha lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Só um pouquinho aqui. Acho que eu vou ter que colocar ele um pouquinho mais na luz, pessoal. Olha lá, ó. Eles são as marquinhas diferentes aqui na polia. Tem até uma marquinha branca que a gente... põe isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui por dentro. Olha lá, ó. Tá vendo aqueles dentinhos lá, ó? Deixa eu pegar a chave aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Bem nesse ponto aqui, ó. Eu tenho o dente. Eu tenho esse entalhe. Esse entalhe branco, olha lá, ele é até branquinho. Eu tenho os 3 entalhes aqui para frente e tem esse entalhe branco, que é o meu ponto morto superior. Eu vou marcar ele. Mostra aqui. Aqui no motor plano, na carcaça, eu tenho essa referência. Eu tenho que colocar internamente o ponto da polia com essa referência para fazer a regulagem de válvulas. Então eu vou mostrar aqui. Deixa eu colocar ele aqui exatamente no ponto. Aparentemente ele já está no ponto. Vem aqui para as válvulas. Aqui, ó, eu já tenho as válvulas já no ponto morto superior. Então eu vou realizar a regulagem com 0,15. Ó, tá aqui o calibre 0,15. Não sei se vai conseguir mostrar aí a numeração dele, mas é o calibre 0,15. Então já passo ele aqui. Ó, ele já entra. Ele não entra folgado, ele entra um pouco mais esforçado. Então eu vou realizar a folga dele para vocês entenderem. Ó, eu coloco sempre a lâmina, eu abro a regulagem, coloco a lâmina e vou apertando. A hora que eu percebo que a lâmina tá presa, eu paro.
Ó, se você for girando, ela vai prender. Ela não pode ficar presa, ela tem que entrar com uma certa facilidade e sair, obviamente não muito folgada, mas você percebe que ela tá firme. Você segura, pega a chave, segura bem a fenda, pega a chave e realiza um aperto só para travar. Depois você segura e realmente faz o aperto final, segurando bem. Perfeito. Vou para a segunda. A mesma coisa, o mesmo ponto, ó. Eu girei, travou, eu volto. Ó, já tá movimentando. Então, movimentando, eu venho, exerço um aperto para travar. Coloco o sextavado. Giro ela ao contrário justamente para travar e aperto. Ó. Perfeito. Feita a regulagem, agora a gente já tem o acerto para essa medida. Aqui é tudo novo, é tudo zero. Se é tudo zero, tecnicamente comando, balanceiro, vareta, tucho, tudo está nas medidas padrões. Por que razão eu não vou colocar na medida que deve ser realizada? Isso é determinante. Isso é inquestionável. Já ficou bem claro mediante a todas as outras questões que nós analisamos. Perfeito? Alguma dúvida? Qual tipo de óleo devo utilizar na Kombi 2005 injetada Boxer? 20W50. Alguns modelos, o Zinco, pessoal, ele saiu de fabricação, ele saiu de composição dos óleos, justamente porque ele danifica os catalisadores. Então é muito importante ter essa consciência. Se você não usar mais catalisador, tudo bem. Pergunta o nosso Carlão, por que usar 0,15 ao invés de 0,10? Carlão, a gente no mercado americano se utiliza 0,15. Esse é um ponto. E eu já tive momentos onde a gente pegou vários motores cuja regulagem 0,10 tem danificado sistematicamente os comandos nos cames de exaustão. Justamente porque as válvulas de exaustão aquecem mais e a dilatação vai provocar uma diminuição dessa folga a ponto de danificar os comandos. Então eu sempre reparei no levante de exaustão um sério desgaste. Então a gente regula 0,15 e obviamente a nossa região aqui é muito quente, então o calor aqui ele é extremo. Juntamente a isso a lubrificação, o combustível de péssima qualidade, toda uma série de questões que precisam ser atentadas. E aí essa regulagem no padrão americano foi a que me deu o melhor retorno. Então a gente tem regulado com 0,15. O que você me diz sobre regulagem em balanço? Cara, a regulagem em balanço, tecnicamente, ela funciona similar ao sistema de regulagem original. O que o pessoal faz é fazer a regulagem em balanço para aproveitar que o motor já está no ponto de alguns cilindros e regular outros momentos. Não tem problema algum, não faz diferença. Ó, comando ideal, comando FK8 com a cilindrada ideal. Na verdade, cilindrada ideal, eu tenho utilizado ele acima de 1.800 cilindradas. Tem dado um retorno extraordinário, é um comando maravilhoso, gosto muito de usar. Agora entenda, não se utiliza comando FK8, linha FK, nenhuma você utiliza sem balanceiro. A linha FK é 1.25 e 1.4. Aliás, 1.4 e 1.5 os balanceiros. A linha W utiliza balanceiro 1.1 e 1.25. Agora entenda, a linha W ela é cópia de comandos da linha GM. Então eu gosto do FK porque o FK
foi desenvolvido para motor a ar. Então hoje eu utilizo muito a linha FK por essas razões. Eles têm a propriedade de operar dentro do regime do motor a ar. Ó, o Veguian. Se a regulagem americana é 0,15 e os carros do mercado americano são alemães, 0,15 é o padrão alemão também? Então, o padrão alemão de regulagem, ele segue a linha... na verdade, as outras linhas seguem ele. Quando eu digo o padrão americano, é porque nos livros americanos eu encontrei 0,15 de regulagem. Mas, tecnicamente... o que eles seguem são o padrão alemão. Então, eu já encontrei vários livros aqui no Brasil falando de 0,10, mas isso dos primeiros motores. Isso da década de 60, 70. Então, tecnicamente, hoje nós andamos no asfalto. O asfalto, ele recebe calor e reflete. Todo esse calor vai para o motor. A temperatura do ar, o nível de combustível sem qualidade que a gente tem atuado. Então tudo isso exerce um maior aquecimento, o que dilata mais as varetas e consome mais essa folga. Então, razão pela qual a gente tem adotado o 0,15. Mas acredito que realmente se trate do mesmo padrão, tanto o que eles usam nos Estados Unidos quanto na Alemanha. Todo comando, ele possui de fábrica a sua verificação. Então, nesse ponto, você tira essas questões. Ó, um ponto interessante que o Ricardo colocou. Tem alguns motores que têm um funcionamento liso e silencioso. E outros motores dá para perceber que fazem barulho além das válvulas desreguladas. O que pode ser feito para o motor ficar com um som mais liso? Um dos grandes problemas hoje na questão do ruído do motor a ar é justamente a folga na engrenagem de comando, que a engrenagem de comando trabalha junto com o virabrequim. Então é essa folga e os tuchos, a folga dos tuchos no alojamento da carcaça. Essa folga, ela promove também esse mesmo barulho. Aqui, ó, deixa eu virar esse motor aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, aqui é o alojamento, a luz não está muito boa, mas o tucho trabalha dentro dessa região. Se essa região folgar, olha lá, ó. Se essa região folgar, o que vai acontecer? Essa folga, ela vai gerar ruído. Então, é muito importante o tucho estar sempre dentro dos padrões na carcaça, porque senão você vai ter um ruído muito intenso. E é o tipo de ruído que você vai lá, regula as válvulas e ele não passa. Ele continua. Então, ele está sempre atrelado à folga dos tuchos na carcaça. Meus parafusos de regular estão comendo. O que verificar? Verifique o ponto que o parafuso de regulagem está acionando a válvula. Ele sempre tem que ficar da metade para fora, justamente para ele ir rotacionando a válvula. Se ele bater no meio, ele sempre vai bater no mesmo ponto e vai começar a danificar. Verifique o comprimento das varetas, se eles estão no comprimento correto. Verifique também a posição do balanceiro. Se ele me manda uma foto dele fechado, da válvula fechada, da válvula pela metade e da válvula totalmente aberta, que eu consigo verificar aí e te dizer com mais propriedade. Meu motor, ó, o Vagnão, o grande salsa. Meu motor estava com válvulas enforcadas de um lado e soltos do outro. Parecia um motor V8 balançando na lenta. Acho que da viagem de volta para Goiânia já estava com problema. Com certeza, meu. Fica atento aí, porque é incomum. Se ele, como o comando abre o mesmo lado, tanto do direito quanto do esquerdo, se um lado tá ok e do outro não, você tem algum tipo de problema. Pode ser com o balanceiro, pode ser com o cabeçote frouxo, pode ser uma série de questões. É importante observar aí para ter certeza do que está rolando. Beleza, galera?
Mais alguma dúvida aí, algum ponto que ficou, que vocês ainda têm para ser esclarecido? Mais alguma questão aí? Os tuchos têm sob medida. Ou quando cria folga, só colocando uma nova carcaça para resolver. Os tuchos têm medida. Nós temos medidas hoje no mercado até 0,4. Não recomendo, se a sua carcaça passar de 0,2, 0,10, 0,2. Se a sua carcaça passar de 0,2, jogue ela no lixo. Nem se habilite, mas é original, mas não sei o que. A probabilidade de um tucho desse atravessar, quebrar a carcaça e você perder comando, perder meio mundo de coisa é gigantesca. Então, quando a folga fica extrema ali, que você tem que tirar material do alojamento do tucho, é arriscado. O zinco é adicionado aos 2,5 litros de óleo. Exatamente. Que isso, meu grande Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. Estou usando o 1540. Posso passar para o 2050? Pode passar para o 2050. Eu utilizo o 1540 em questões assim muito extremas. Realmente em ambientes mais ao sul eu recomendo, justamente por causa da temperatura habitual. Obviamente se o motor for um motor mais novo, à medida que o motor ganha quilometragem, que vai aumentando a folga, você precisa usar o 2050. E o motor a ar, ele é um motor antigo. Então a espessura, a gente chama de clearance nos Estados Unidos, mas a folga entre os componentes ela é muito alta, diferente dos motores modernos. Então eu já vi absurdos de gente montando motor sem lubrificar, porque a Porsche em 2021 monta motor sem lubrificar, porque a BMW em 2021 monta motor sem lubrificar. O motor a ar precisa ser inteiro lubrificado para ser montado, e de preferência com componentes que possuem o zinco, para aquele primeiro momento onde o motor vai girar, que ele vai sofrer o maior atrito da história dele, aquilo ali cause o menor dano possível. Então não existe isso de montar, a hora que vocês estiverem assistindo certos vídeos aí, tomem cuidado. Não montem motor a ar sem lubrificar, e de preferência com lubrificante de primeira linha. Existe um lubrificante, Eduardo, pega para mim lá em cima da mesa um potinho rosa, tá lá na sala. Existe um lubrificante para assentamento dos comandos, que a gente monta os comandos com esse lubrificante. Os comandos que vêm de fábrica da Engle, todos eles vêm com essa pasta é imersa no zinco, justamente para dar uma proteção maior. Vou mostrar para vocês. Essa pastinha rosa aqui, ó, ela vem dentro da caixinha do comando, justamente para você montar tanto o tucho quanto o comando utilizando ela. Ela é uma pasta para assentamento. Então, só isso aqui já determina muita coisa em relação a lubrificar o motor na montagem. Quantos ml de zinco para cada litro? Na verdade, Manuel, cada frasco ele possui uma proporção. Aí nessa proporção você vai utilizar. Bardal B12. Bardal B12 é um produto utilizado com o objetivo de proteger motores que já possuem uma certa folga, uma certa quilometragem. Então ele funciona aí com essa propriedade. O quanto isso é significativo eu não sei, eu não tenho essa informação. Ó, o Rafa, usar o óleo Ursa LS3 com zinco funciona? É um óleo de motor a diesel. Cara, muita gente utiliza os óleos de motor a diesel justamente por conta dessas questões, funciona muito bem. Tem que ficar atento aí à proporção dos aditivos. Essa pasta é da Headline? Não, essa pasta aqui ela é original da Engle mesmo. Essa daqui vem junto com os comandos. O ZZDP da Headline é recomendado? Super recomendado. É um produto realmente aí bem condicionado para esse tipo de solução.
óleo hoje, eu não tenho me prendido muito a marcas. Sempre usei os óleos BR, obviamente com a preocupação no zinco. Tenho utilizado o Petrol, porque a gente ainda tem um resto aqui do lote com zinco. Mas já usei o GTX da Castrol, já usei Texaco, já usei todos eles. Eu nunca notei uma diferença muito significativa entre marcas. Mas com o zinco e sem o zinco, nossa, é absurdo. O Motul para carros clássicos eu utilizei por uma época, só que o Motul ele também não tem zinco. A gente procurou demais a linha clássica para ver se tinha zinco, e só nos Estados Unidos tem uma versão com zinco. A versão que tem no Brasil não tem. Aí, infelizmente, acaba deixando a desejar. Tem uma linha da Motul, se eu não me engano, que tem zinco. Eu vou procurar saber depois e passo para vocês o nome certinho. GTX anti-borra, exatamente. Militech, Motorcoach, esses condicionadores aí, pessoal, infelizmente a gente até hoje não teve. Isso, quando eu digo a gente não teve, realmente os grandes profissionais do mercado até hoje não atestaram nada com significância em relação a esse tipo de produto. Então a gente não tem muito o que falar. É uma pena. Bom, eu vou finalizando por aqui. Bate um print aí, bate um print dessa live. Vai lá, publica e escreve A Noite do Folga Zero. Escreve lá, bate o print aí, manda ver lá no seu stories. Eu vou repostar alguns. Manda lá, que é para marcar esse momento nosso aqui de conhecimento. É um prazer estar com todos vocês. O zinco pode ser aplicado em qualquer óleo. Qualquer óleo você pode adicionar o zinco. E mais uma vez, que noite sensacional. Para mim foi realmente recordar muito conhecimento. Já tinha um tempo já que tinha alguns pontos ali dos livros que eu não repassava e que eu queria poder novamente verificar. E foram vocês que me proporcionaram isso. Então só tenho a agradecer aí por todo mundo, por esse momento. A proporção do zinco vai junto na embalagem. Os nossos frascos, eles sempre servem para 2 trocas. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. E é isso aí, galera. Não se esquece. Tudo que você aprende aqui só tem um propósito: te levar conhecimento e te tirar da mão de problemas, de pessoas, de mercado, de tudo aquilo que só tem atrapalhado essa relação nossa. Então, foca aí em fazer uso desse conhecimento, coloca tudo em função daquilo que é mais importante em estar inserido nesse universo, que é justamente você usufruir de tudo isso, viver com o máximo de intensidade os retornos que esses carros podem promover. Então, absorve isso aí, faz uso e tamo junto. Vá cuidar do seu Volkswagen. Valeu, um grande abraço, até a próxima!